Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando o programa Mulheres de Fé, que vai ao ar todas segundas e terças-feiras, às 17 horas. E logo depois o programa Palavra da Fé, que vai ao ar todas as quartas, quintas e sextas-feiras. Inicialmente queremos agradecer aos nossos colaboradores, ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, e a TV Maceió, na pessoa do empresário Paulo Cajueiro. E agora o nosso maior agradecimento, que é ao nosso Deus. E eu convido você agora para estarmos orando. Então, Pai, nós te agradecemos por este momento, Pai. Agradeço ao Senhor por corações receptivos, aonde necessitar de paz, haja paz, aonde necessitar de saúde, chegue cura, aonde necessitar de alívio, chegue o teu alívio. Eu te agradeço no teu nome que é santo, o nome de Jesus. Amém. E agora faremos um breve intervalo e voltaremos com a ministração da nossa querida irmã Adriana Gonçalves. Até já! Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé. E hoje à tarde, queridas, nós vamos falar sobre um assunto que tem mexido muito com as nossas vidas durante esse período. Nós vamos falar sobre medo, sobre ansiedade, sobre autoestima. Por que é tão importante nós tocarmos nesse assunto? Porque mesmo sendo mulheres de fé, mesmo tendo a palavra de Deus, nós podemos ser muitas vezes atormentadas ou muitas vezes afrontadas por situações que nos levam a entrar em algumas áreas dessa. E para nós começarmos, eu gosto muito de uma passagem lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1. Porque nessa passagem nós somos alertadas que nós temos uma carreira, que nós temos um propósito, afinal de contas Deus nos fez com um propósito. E quando nós entendemos o nosso propósito, nós entendemos a nossa missão, nós entendemos que existe um Deus que é Pai e que cuida de nós e que Ele deixou diretrizes, formas de nós chegarmos aonde está no coração dEle, as coisas fluem com mais facilidade. Então lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Então ele está falando aqui que nós somos cercadas, de uma grande nuvem de testemunhas. Então tem muita gente observando a minha vida e observando a sua vida. E a nossa caminhada pode influenciar pessoas a avançarem, como pode influenciar pessoas a desistirem. Por isso que é tão importante nós, como mulheres de fé, mulheres que conhecemos ao Senhor, mulheres que
conhecem a capacidade que nós temos da gente ter uma vida mais firme, mais conectada com o Criador, com aquele que de fato conhece todas as coisas. E quando ele diz assim, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Sabe, queridas, hoje em dia tanta coisa que tenta nos atrapalhar. Se nós pensarmos, as redes sociais é uma bênção, mas se nós não soubermos como administrar o nosso tempo, se nós não soubermos como lidar com essa ferramenta, isso vai ser um peso, isso vai atrapalhar a nossa vida, isso vai atrapalhar inclusive o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso desenvolvimento profissional, o nosso desenvolvimento até familiar. Porque hoje em dia é tão comum você chegar num restaurante ou numa lanchonete e você ver as pessoas mais ligadas nos seus próprios celulares do que conectadas com a sua família naquele momento. Então a Bíblia diz que nós temos uma carreira, mas nós precisamos nos livrar. E quando a Bíblia fala nos livrar, é lançar fora. É entender que aquilo ali, daquela forma, está se tornando um peso tão grande que está me impedindo de continuar a carreira que está proposta. Além disso, essa carreira, a Bíblia relata em Hebreus, no capítulo 12, que nós devemos correr com perseverança. Sabe, queridos, hoje em dia é tão difícil nós encontrarmos pessoas perseverantes. Às vezes elas até decidem, não, eu vou estudar mais, não, eu vou buscar mais, eu vou emagrecer, eu vou engordar, eu vou... É muita gente decidindo muita coisa, mas na primeira dificuldade, para, né? E a Bíblia está dizendo, olha, existe uma carreira, mas seja perseverante, seja firme, seja constante, não desista com facilidade. E para nós corrermos essa carreira com perseverança, com convicção, a gente precisa entender que de fato existem coisas que nós precisamos abandonar. E dentro de tudo isso, existe algo que nós percebemos que hoje em dia tem atrapalhado muito as nossas vidas, principalmente das mulheres. Por quê? Porque nós somos, pela própria natureza que Deus nos fez, nós somos mulheres mais sensíveis, né? Nós somos mais emocionais. Existe algo que tem impedido muitas pessoas de correrem, que é o que nós chamamos de medo, né? O medo, ele trava as nossas vidas. O medo, ele nos aprisiona muitas vezes. Nós desejamos algo, nós queremos algo, mas se eu não souber administrar aquela insegurança que vem, eu termino me travando e impedindo que eu mesma alcance os próprios projetos que eu coloquei para a minha vida. E a Bíblia fala, lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 26, que eu vou ler com vocês, e nós vamos entender que o medo não é algo que vem apenas para as pessoas que nós muitas vezes consideramos pessoas frágeis, pessoas fracas. Não, o medo todos nós estamos submetidos a tê-lo, a tocarmos nessa influência. O que nós não podemos permitir é que o medo impeça que a gente continue. Eu costumo dizer o seguinte, o medo, ele só vai te impedir se você não romper, mas eu só venço o medo se eu romper. Então, assim, é uma decisão que na hora eu preciso tomar. E aqui em Mateus, deixa eu ler para vocês, Mateus capítulo 14, no versículo, a partir do versículo 22, a Bíblia relata sobre os discípulos que tiveram que passar por uma grande tempestade sobre o mar. Né? Aquela passagem onde, inclusive, eles pensam que Jesus é um fantasma, porque Jesus começa a andar sobre as águas. E Pedro diz assim, Senhor, se és tu, né, manda-me ir sobre as águas. É interessante porque Jesus não parou a tempestade naquele momento para que Pedro descesse do barco e fosse até Jesus. Ele disse para Pedro, venha. Então, mesmo diante da tempestade, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante do medo, você precisa decidir ir. Por quê? Porque existe um Deus que acredita em nós e que todos os dias está nos chamando para romper, para fazer algo diferente, para sermos pessoas melhores, para amarmos mais, perdoarmos mais. Tudo isso faz parte da nossa caminhada. E quando ele disse assim, respondeu Pedro, disse, se és tu, Senhor, no versículo 28, manda-me ir ter contigo por sobre as águas.
E Jesus lhe disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Então ele desceu, ele não pensou, né? Às vezes o medo ele vem muitas vezes quando eu começo a processar, pensar como é que vai ser, como é que isso vai acontecer. Então eu começo a entrar dentro de uma área onde eu perco o controle. E quando eu perco o controle, a insegurança vem. Quando a insegurança vem, o medo vem e nos impede. Então Pedro no momento disse assim: não, se é Jesus que está mandando, eu conheço quem é Jesus, então ele é responsável pelo que ele está me falando. E ele simplesmente desceu. Mas no versículo 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Então o que fez Pedro ter medo foi quando ele olhou para a circunstância. Enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto ele estava olhando para a palavra de Deus, enquanto ele estava olhando para a promessa que Jesus fez, estava tudo bem. Afinal de contas, ele desceu diante de uma tempestade. As coisas não se acalmaram para que ele descesse do barco. Então, quando ele teve medo, a Bíblia relata, ele começou a submergir, ou seja, ele começou a afundar, ele começou a perder o controle daquela situação. Mas é interessante que ele diz em seguida, e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes, né? Então, o que acontece? Quando Pedro, mesmo diante daquela situação que o medo chegou, porque ele olhou para a circunstância, ele olhou para a situação, mas quando ele gritou, ele disse: Senhor, sabe, Jesus não foi chegar para ele e dizer assim: mas Pedro, isso, aquilo, não. A Bíblia diz que Jesus imediatamente pegou na mão dele e o ergueu. Sabe, na hora da circunstância, na hora da situação, na hora que muitas vezes a gente quer contar com alguém, com uma pessoa que esteja do nosso lado, mas nem sempre as pessoas estão disponíveis para estar do nosso lado. Mas existe um Deus que a gente pode clamar a qualquer momento, a qualquer hora. E a Bíblia diz que imediatamente ele foi até Pedro e ergueu Pedro. Sabe, existem promessas de Deus para erguer a sua vida nesse dia. Existem projetos, sonhos que Deus colocou no seu coração. Então, nós precisamos focar nisso. Nós precisamos entender que se Deus nos chamou, se Deus conta conosco, depende mais de mim e de você de superarmos os medos, as circunstâncias, as situações e mantermos os nossos olhos fixos naquele que pode nos levar a uma outra posição. Porque quando a Bíblia diz que Pedro estava afundando, ou seja, Pedro estava indo para baixo, mas Jesus pega ele pela mão e o ergue. Então, Deus tem sempre uma estratégia para erguer a minha vida e erguer a sua vida. O que nós não podemos fazer é ficar no medo, é aceitar o medo como uma verdade, é aceitar os limites que nos são impostos como se fosse a verdade absoluta. Até porque a Bíblia também diz, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de medo. Então, toda vez, queridas, que o medo bater, e ele pode bater a qualquer momento na nossa porta, entenda, não é porque o medo chegou que Deus não lhe ama, que você está sendo fraca, não. O medo pode bater na porta de qualquer pessoa, bateu na porta desses discípulos. Mas eles não ficaram apenas no medo. E mesmo quando eles perderam o controle, eles clamaram para aquele que podia erguê-los e levantá-los. Então Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então, existe um espírito de poder. E quando nós falamos espírito, nós estamos falando de uma capacidade de Deus sobre as nossas vidas, que nos dá poder, que nos dá habilidade, que nos faz romper e avançar, independente do que eu esteja sentindo ou vendo. Até porque a palavra de Deus diz que nós não devemos viver pelo que vemos, nem pelo que sentimos. Nós precisamos viver pelo que cremos. E nós cremos no Deus que é verdadeiro, nós cremos no Deus que nos ama, cremos no Deus que nos ergue, mesmo quando a medicina ou o próprio homem ou as circunstâncias digam assim, não tem jeito. A Bíblia diz,
tudo é possível aquele que crê. Então, o que me resta fazer numa situação como essa? Clamar àquele que pode fazer todas as coisas. Mas nunca desistir, nunca baixar a cabeça. Nunca deixar com que os sonhos, os projetos... Sabe, queridas, tem muitas mulheres frustradas, desistiram dos seus próprios projetos. Decidiram muitas vezes ouvir mais o que as pessoas falam do que o que Deus fala a respeito delas. Do que Deus estabeleceu para que elas possam avançar e continuar a sua carreira. Então, sempre que o medo bater, fale para você mesmo. Eu tenho um hábito de muitas vezes ir no espelho, olhar bem nos meus olhos e dizer: Adriana, é assim, assim, assim que a Bíblia diz. Então você pode ir no seu espelho, olhar bem nos seus olhos assim: Deus não me deu espírito de medo, mas me deu espírito de poder, de amor e de moderação. Então, quando você falar isso, olhando nos seus olhos, isso vai trazer uma convicção para você de que o medo não cabe mais na sua vida, mesmo quando ele chegar. Você não precisa aceitar ele como verdade, mas você pode sobrepor esse medo a uma verdade que é absoluta, que é a palavra de Deus, porque ela não passa e nem muda. Amém? E outra coisa, que quando o medo chega, vem logo aquela sensação de incapacidade. E a incapacidade está muito relacionada à baixa autoestima, está muito relacionada à questão de olhar para as pessoas e ver pessoas que têm um potencial maior do que nós, ou ainda olhar para alguém e ver que alguém tem uma capacidade menor. Sabe, queridas, a Bíblia nos ensina que a gente nunca deve se comparar a ninguém, porque nós somos seres únicos. É tanto que cada pessoa tem a sua digital, ninguém é igual a ninguém. Então, Deus sabia quem eu era, quem você era, qual era o seu propósito, qual era o meu propósito aqui nessa terra, e Ele nos fez com a capacidade para cumprir esse propósito. E muitas vezes essa incapacidade, ela nos afunda, nos faz olhar mais para baixo do que para cima. Mas eu trouxe alguns exemplos aqui, bem interessantes, de pessoas que a Bíblia relata que olharam para si mesmos e se viram incapazes de cumprir o que Deus tinha. Mas a partir do momento que elas se apegaram a Deus, elas entenderam que a capacidade para fazer algumas coisas não é nossa, mas há uma capacidade divina que vem sobre as nossas vidas e que nos faz ir mais além. Mesmo quando a gente olha e diz assim: eu não vou conseguir, existe um Deus que diz assim: você consegue porque eu estou contigo. Mesmo quando você diz assim: eu vou desistir, existe um Deus que diz assim: não desista, eu estou aqui com você. Então, Deus, Ele está sempre ao nosso lado, sempre nos ajudando, sempre disposto a nos capacitar. E eu trouxe 4 exemplos bem interessantes de 4 pessoas que elas, vamos dizer assim, olharam para si mesmas e se viram incapazes, mas elas deixaram um legado, deixaram uma história, né? E Deus tem essa expectativa a meu respeito e a seu respeito, que nós possamos, no dia que a gente tiver que partir para estar com o Senhor, que a gente deixe um legado, que a gente possa ter influenciado pessoas, que as pessoas possam lembrar de nós e dizer assim: ali era uma mulher de fé, ali era um homem de fé, ali era uma pessoa perseverante, ela não desistia, ela sempre estava avançando. Então, a primeira pessoa que eu quero falar para vocês está no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 15, que é Gideão. Quando Deus chega, para Gideão e fala com ele, eu vou abrir aqui para vocês em Juízes. Eu quero ler um pouquinho antes e um pouquinho depois, para a gente ver. Deixa eu encontrar aqui. Eu não deixei aqui marcado, mas vocês esperam aí, né? Tá tudo bem. Então, Juízes, no capítulo 6, no versículo 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezira, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar,
para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Veja como é que o anjo do Senhor via Gideão, como um homem valente, um homem corajoso, como um homem forte. E o que Gideão diz para ele no versículo 13? Diz assim: respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ou seja, muitas vezes quando Deus traz a lembrança, as promessas dele, a capacidade que ele nos deu, a gente sempre tem uma justificativa. Ah, Senhor, mas por que isso? Ah, Senhor, mas por que aquilo? Né? E aí, no versículo 14 diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então, por mais que Gideão dissesse: ah, Senhor, mas eu sou o menor da casa. Ah, Senhor, mas porque eu estou passando por isso? Ah, Senhor, mas eu sou pobre, um dos mais pobres. Deus não deu muita atenção para o que Gideão estava dizendo. Ele disse: olha, já que eu estou com você, já que a minha capacidade está contigo, pode ir que tudo vai dar certo. Então esse é um exemplo para nós pensarmos, apesar de Gideão se ver incapaz, apesar do medo chegar, mas ele acreditou no que Deus tinha para a vida dele. Uma outra pessoa foi Moisés. Quando Deus chega para Moisés e fala com Moisés, ele diz assim: quem sou eu para que eu vá até Faraó? Está lá em Êxodo. E ele argumentou com Deus, alegando que o povo não acreditaria nele porque ele não era eloquente. Veja, queridos, será que Deus não sabia que Moisés não era eloquente? Claro que sabia. Será que Deus não sabia, né? Que talvez você esteja aí me assistindo, que você se veja: ah, mas eu sou tão tímido. Ah, mas eu sou assim mais para dentro. Ah, mas eu me vejo como uma pessoa que não sabe falar. Deus conhece você mais do que você mesmo. Mas mesmo assim, Deus escolheu a mim e você, com toda a incapacidade que nós temos, para fazer a diferença onde nós chegamos. Porque muitas vezes tem pessoas que falam eloquentemente, palavras lindas, mas o comportamento, o procedimento, como é que tem sido? Porque falar bonito não vai mudar a vida das pessoas, mas uma vida com atitudes de amor, com atitudes de gratidão, com atitudes de ajudar o seu próximo, isso sim, muda a vida das pessoas. Então, por mais que Moisés se visse como alguém que era eloquente, Deus o via como aquele que ia libertar o seu povo e que ia confrontar Faraó para que isso acontecesse. Aí a gente vem também para o profeta Jeremias, está lá em Jeremias capítulo 1, versículo 4. Quando Deus fala com Jeremias, ele diz assim: Senhor, mas eu sou muito novo. E aí o Senhor diz assim: não tem problema de você ser novo. Foi eu que te chamei, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe para que você fosse profeta às nações. E você vai abrir a sua boca e o que você falar vai ocorrer. Então, tem muita gente dizendo assim: eu não sei falar muito bem. Outros, eu sou medroso, eu não sou corajoso. Ou como Jeremias, eu sou muito novo. Mas Deus tem sempre um argumento a mais para colocar, para não nos deixar paralisados diante das nossas limitações ou de como nós nos vemos. E um outro exemplo é o exemplo de Sara, né? Quando Deus promete um filho para Sara, o que é que ela disse? Que era muito velha, ela inclusive começa a rir quando é anunciado que ela iria gerar um filho. Afinal de contas, seria algo que no natural seria impossível, mas para Deus não existem impossíveis, né? O que o homem crê, o que o homem se posicionar, Deus é capaz de fazer. Então, mesmo Sara sendo velha, o Senhor ainda chega para ela e diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente impossível ou difícil de fazer? Não, não há.
Porque o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que pode todas as coisas. Então nós vimos aqui 4 exemplos. Um que se via sem coragem, né? Com medo. Um que se via como uma pessoa que não sabia falar, que não tinha capacidade para isso. O outro que era muito novo e a outra que era muito velha. Então, qual é a desculpa que você tem dado? Né? Qual é a desculpa que nós temos dado para não fazer o que Deus nos chamou para fazer? Se Ele foi capaz de mudar a vida dessas pessoas, de capacitá-los a cumprir o que estava no coração dele, por que Deus não faria por mim, não faria por você? De fato, Deus está pronto para nos alcançar e nos fazer ir além a cada dia. Agora, eu preciso entender que se o medo chegar, eu preciso enfrentá-lo. Mesmo com medo, avance. Mesmo insegura, avance. Mesmo olhando para você mesmo, se vendo incapaz, olhe para dentro e veja que existe um Deus que é capaz de mudar qualquer circunstância. Então, nós precisamos continuar o que Deus nos chamou para fazer, continuar essa carreira que nos foi proposta. É interessante porque assim, lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz assim: vocês corriam bem, mas quem vos impediu para que não obedecesses mais à verdade? Então, querida, pode ser que nesse dia você esteja aí sentada no seu sofá, possa olhar um pouquinho para trás e dizer assim: eu já fui tão mais fervorosa, eu já servi o Senhor com tanta mais eficácia, mas hoje, diante dessas circunstâncias, nós não temos, né, razão para parar a nossa carreira, para desistir o que Deus nos chamou para fazer. Porque, de fato, há uma habilidade, há uma capacidade em Deus para que nós possamos romper, para que nós possamos olhar para dentro de nós, ou ainda olhar-se no espelho e entender que existe algo que é muito maior do que o que nós estamos vendo. Nós vemos o que é natural. Sabe, a nossa pele envelhece, os nossos cabelos ficam brancos, tudo isso vai acontecendo ao longo do tempo, mas o meu espírito, ele precisa estar jovem. Quando eu entendo isso, eu não me permito paralisar pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas acham, pelas minhas próprias incapacidades ou inabilidades, mas pelo contrário, eu me levanto, eu me ergo, eu olho para mim e digo assim: tudo bem, pode ser que hoje eu não consiga, mas eu vou me preparar, eu vou continuar e eu vou vencer o medo, a insegurança, a ansiedade, porque a ansiedade vai nos levar ao medo, porque a ansiedade é você olhar para o futuro e dizer assim: e agora? Né? E você fica ansioso pelas coisas que estão por vir, mas a própria Bíblia diz: para cada dia é o seu próprio mal. Né? Então, para cada dia nós temos que ter fé, para cada dia nós temos que perseverar, para cada dia nós temos escolhas. Só que eu e você precisamos entender que essas nossas escolhas diárias, elas vão nos levar ou nos conduzir a um futuro melhor do que o que nós temos hoje. Então, que possamos a cada dia fazer escolhas assertivas. Entender que mesmo diante do medo, da ansiedade, da incapacidade, mesmo diante dos olhares de algumas pessoas, ou do que algumas pessoas possam ter como leitura de quem nós somos, de fato nós somos o que representa o nosso coração. E é muito bom saber que nós temos um Deus que não vê a aparência, mas Ele vê o coração. E quando Ele vê o nosso coração, Ele pode se alegrar. Por quê? Porque um coração quebrantado, um coração contrito, Deus não despreza. Ele está sempre à disposição para nos erguer e nos levantar. A própria Bíblia diz que aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, se abre. Então, entenda hoje que Deus é um Deus que é Pai, que é amor e que Ele está sempre
aguardando, de fato, a nossa posição de buscá-lo, de acreditar nele e de se lançar as promessas, os sonhos, os desejos que estão no coração dele, para que eu possa continuar a minha carreira, entendendo que nessa terra eu tenho uma passagem, mas existe uma eternidade proposta por ele, para que nós possamos viver de fato uma plenitude de alegria, de paz, de amor. Mas enquanto nós estamos aqui, ele é aquele que nos sustenta e nos faz avançar. Então, que possamos refletir a respeito disso, mesmo que o medo bata, mesmo que a ansiedade bata, mesmo que a angústia esteja tocando nesse exato momento o seu coração. Lembre-se, existe um Deus que é Pai e que ele se preocupa com a sua vida. Mesmo que você possa estar olhando de um lado para o outro, dizendo assim, eu não tenho ninguém. Você tem um Pai que te criou e que se preocupa em cuidar de você. Se for necessário, ele vai levantar pessoas, mas ele mesmo tem a capacidade de ir agora na sua casa, onde você está, e derramar sobre a sua vida uma paz, uma tranquilidade que possa te levar a uma condição bem melhor do que como você está hoje. E aí eu queria que você fechasse seus olhos para que nós possamos fazer uma breve oração, e eu creio que a presença de Deus, a presença do Espírito pode chegar na sua casa, onde você está, e alcançar a sua necessidade. Eu queria que você fechasse seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão gratas, Senhor, a Ti. Gratas por essa palavra, gratas por entender que a Tua palavra relata homens e mulheres que tiveram medo, que não acreditaram esse mesmo, mas o Senhor foi aquele que acreditou, o Senhor foi aquele que levantou, o Senhor foi aquele que resgatou. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que a Sua presença possa entrar nesse lar, aonde essa pessoa estiver, e que a Sua presença possa tocar essas vidas nesse exato momento, em nome de Jesus, trazendo ao coração delas, Pai, graça, força, sabedoria e convicção de que existe um Deus que é Pai e que tem cuidado delas e que vai ajudá-las a continuar avançando na carreira que o Senhor as chamou. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, a Sua bênção sobre essas vidas e sobre esses lares, em nome de Jesus. Então, fiquem na paz, foi uma grande bênção estar com vocês em mais um programa Mulheres de Fé. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.